alguns sinais, como, por exemplo, ó, hidrogênios vicinais, com rotação livre, tem mais ou menos 7 Hz, como ali a gente viu. Agora, esses valores aumentam quando a gente tem grupos fixos, né, com a rotação prejudicada. Então, por exemplo, hidrogênios cis, de uma dupla ligação, eles têm constante acoplamento, eles acoplam, e eles têm mais ou menos 10 Hz. Quando eles estão em posição trans, bastante distante, eles acoplam, porque eles estão a 3 ligações de distância, porém, a quantidade em Hertz aumenta. Agora, percebam aqui que eu vou ter 2 hidrogênios, e aí eles não são equivalentes, eles são geminais, eles estão a duas ligações de distância. Eles têm uma constante de acoplamento bem pequenininha. Ele está quase geminando, está quase fechando um único sinal, mas eles se separam. Quando eu tenho acoplamento a 3 ligações no anel aromático, eu tenho 8 Hz, mas quando está em W, são 2 Hz. Então, aqui já é tudo bagunça. Então, a gente, às vezes, não consegue ver, até porque essa constante de acoplamento é muito pequenininha, né? Quando eu tenho aqui, por exemplo, uma situação de um isômero alílico, eu também observo essa, mas aqui eu tenho rotação livre, então a coisa fica entre a rotação livre de um carbono sp3 e mais ou menos um grupo geminal. Então, essa tabela aqui é imensa, essa tabela a gente encontra facilmente na literatura, eu botei só alguns exemplos. Bom, aqui a gente vai ver um tipo de desdobramento bem complexo. E aí aqui é um exemplo difícil, mas eu escolhi esse exemplo justamente para que vocês pudessem ver. Então, eu peguei aqui o estireno e observei aqui os 3 sinais, os 3 hidrogênios que são completamente diferentes nessa molécula. HA, HB e HC. Cada um tem uma relação. Ó. HA e HC estão em posição cis, HA e B em posição trans, C e B geminais. Olha só o que acontece. Percebam. Quando a gente analisa HA, ele acopla com C, ele acopla com B. Eles estão a 3 ligações de distância. Só que as constantes de acoplamento, quando é cis, é mais ou menos 10, quando é trans, é mais ou menos 15, e quando é geminal, é mais ou menos 2. Então, vejam bem, quando HA acopla com B, né, aqui, ó, ele tem uma constante de acoplamento de 17 Hz. Ela está explícita? Não, ela não está explícita. Ela é resultado da soma, né, da média de deslocamento químico dos sinais. Ó, a média entre esses aqui é essa banda, esse sinalzão aqui é a resultante. Entre esse e esse é essa resultante. E aí a gente mede justamente a distância entre as duas resultantes, que foi 17 Hz. Essa constante da resultante do deslocamento químico dos 4 sinais é que a gente tem uma constante de acoplamento de AB, que é a maior, que é justamente essa trans. Agora, essa média entre os sinais em deslocamento químico diferente, essa média, essa medida direta, explícita, lembrando, JAB é implícito e JAC é explícito. Então, essa distância direta, a gente vai ter o acoplamento de AC, quer dizer, o acoplamento cis, de 11 Hz. Quando a gente vem para o sinal de B, aí agora o B acoplando com C e acoplando com a gente tem um outro padrão de sinais. Lembra que eles são resultados da mesma interação. Então, B, quando desdobra, ele vai ter a interação com C, aqui, ó, bem pequenininho, 2 Hz, mais ou menos.
Mas a média desses sinais vai me gerar uma medida idêntica, que vai ser o JAB, idêntica ao acoplamento que a gente tem lá no outro sinal de 17 Hz. Então, aqui eu estou dizendo, como eu tenho equivalência de 17 Hz e 17 Hz, eu estou dizendo que, olha, A e B, eles acoplam. Eles estão acoplando, ó, porque eles têm deslocamento, eles têm J idênticos. Tudo bem que esses sinais explícitos, eles não estão exercendo de forma idêntica o mesmo comportamento, até porque é A que acopla com C e B que acopla com B, com C e com A. Então, não vai aqui, nesse momento, haver uma relação entre os sinais B e C. Mas aqui nesse slide a gente observa. Quando a gente analisa C, tá? Aqui C, a gente vai observar da mesma forma o acoplamento com B e o acoplamento com A. Aqui é um A, tá? A gente vai ver um padrão um pouco diferente, ó. Por quê? Porque ele vai ter um deslocamento, um J de 2 Hz, aqui é bem próximo, igual a esse. Mas como ele tem a copla com A na posição cis, essa distância aqui do centro é diferente de todas as outras. Olha eles aqui a distância. Ele vai ter um J aqui de acoplamento cis, que é menor, que é diferente de acoplamento trans, que é diferente de acoplamento, que é aquela bagunça de 4 sinais. Então, esse padrão aqui, que cai aqui entre 6,5 e 5,2, é um padrão de grupos vinila. Qualquer coisa a gente vai, quinta-feira, tirar dúvida sobre isso. Então, ó, isso aqui é o padrão de um grupo vinila. E esse aqui, ó, olha aqui, ó, é o padrão, olha lá, em 7,2 de quem? Do anel aromático. Então, sempre que eu tiver um grupo vinila, ele vai ter esse padrão aqui em 5 até 7 ppm. Ele vai ter sempre se repetir esse padrão. Então, é fácil. As metilas caem aqui, os CH2 caem aqui, e aí se esse CH2 está ligado a um grupo polarizador, ele vai se deslocar para cá. Então, a gente começa a perceber esses espectros, a gente analisar os espectros. E aí foi o que eu falei para vocês sobre o ambiente químico, né? Que às vezes dois prótons, eles não, no mesmo carbono, eles não podem, de repente eles não são equivalentes. E aí eles começam a desdobrar. Quer ver? Vou tentar botar aqui um exemplo, desenhar um exemplo de um anel. Por exemplo, ó. Puta, não, está feio esse anel, tá? Então, por exemplo, um anel de 5. O anel de 5 ele parece um envelope. Então, eu vou ter aqui, ó, hidrogênio aqui. Vou ter hidrogênio aqui. E aqui eu vou botar aqui uma carboxila. Um ácido carboxílico. Então, percebam que esse anel de 5, ele tem esse hidrogênio para cá, esse outro hidrogênio para lá. Esse hidrogênio está sofrendo a influência, esse hidrogênio aqui, esse hidrogênio aqui está sofrendo a influência de quem? Do efeito anisotrópico da carboxila. Enquanto esse aqui está sofrendo um efeito de cadeia de carbonos do tipo sp3. Então, o ambiente químico desse hidrogênio e desse são completamente diferentes, apesar de eles estarem ligados ao mesmo carbono. Então, eles começam a desdobrar. Tá? Então, isso é normal, né? Essa não é uma grande universalidade. Dois hidrogênios geminais são equivalentes. Não. Depende do ambiente químico dele. Eu dei aqui o exemplo que vocês pudessem observar. Alguns prótons não equivalentes. Aquele exemplo que eu falei para vocês, que nós analisamos, do padrão de vinila. Isso aqui é um grupo vinila, né? Ó,
Isso aqui é um grupo vinila, a gente viu isso lá em Orgânica 1. Aqui a mesma coisa, ó, foi o exemplo que eu fiz lá do envelope, do anel de 5. E aqui a mesma coisa, ó. Aqui uma estrutura de Fischer, onde esse hidrogênio e esse hidrogênio são diferentes, porque aqui você tem um cloro, e aqui não. Agora, são situações corriqueiras de análise. No caso, a hidroxila e o nitrogênio são complicados de analisar, porque eles são muito polarizados, essa ligação, e às vezes eles conseguem se converter, reagir até com o solvente da análise, fazer a interconversão. O solvente do análise do RMN ele é um solvente deuterado, né? Imagina, se eu tenho um solvente com hidrogênios, o que vai acontecer com a minha análise? A minha análise vai ficar impossível de ser observada porque eu vou ter uma quantidade de hidrogênio muito grande em relação à minha amostra. Logo, esse hidrogênio tem que ter hidrogênios que não gerem sinal de RMN. Quais são os hidrogênios que não possuem sinal de RMN? Aqueles que o spin é diferente de meio. Então, deutério, trítio, né, que são os isótopos do hidrogênio, são ligados a esses solventes. Então, a gente vai ter cloroformo deuterado, água deuterada, benzeno deuterado. Então, tudo vai ser deuterado porque eles vão ficar invisíveis dentro do equipamento de RMN. E, às vezes, esses isótopos do hidrogênio, eles reagem tanto com a hidroxila como o grupo amino, e eles simplesmente desaparecem. Além do fato, né, dos hidrogênios e do nitrogênio, desses prótons ligados a esses átomos, também se deslocar muito dentro do espectro por conta de um problema de concentração. Então, eles começam a fazer muita ligação hidrogênio e aí eles começam a se deslocar dentro do espectro. Por quê? Porque o efeito de precessão de Lamor altera bastante. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês, né? Geralmente, eles são desacoplados. Então, ó, esse grupo, olha como ele fica muito alargado por conta da ligação hidrogênio. Tá? Aqui é um exemplo de aqui é um ácido, um formiato, né? E aqui o grupo etilo. Aqui o padrão etilo, ó, quarteto. E aí eu disse para vocês, ó, se ele estiver ligado a uma carboxila, ele vai deslocar bastante. Aquele aqui, ó. E aqui eu tenho um tripleto, tá vendo? É um padrão sempre. O etilo é um padrão. Bom, isso aqui é tudo que eu falei já. Tá? Então, até a próxima aula. Quinta-feira a gente tira dúvida a respeito dessas coisas todas, tá? Um abraço para vocês.